fecha a porta da porta. Bom dia a todos. Bom dia. Grande satisfação, do grande espírito, amor do bem, recebe a todos vocês. A espiritualidade amiga, que aqui esteve, está presente, trabalhando, nos ajudando, nos apoiando, nos dando colo, como eu costumo dizer, porque nós precisamos de colo, muito colo. E esse colo é eles que dão. Então, para que a gente possa se conectar com o ar, com Deus Pai Todo-Poderoso e a espiritualidade amiga, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Bom, começamos o mês de maio, o mês das mães, e começamos com uma pessoa muito querida, Roberto, por favor, Roberto Cassiari de Catanduva, nosso amigo querido, que está sempre nos prestigiando aqui com a sua presença, sem medir esforços, né, Roberto? Vamos fazer um sorteio, que a gente faz um sorteio de livro, né, para presentear e incentivar a leitura. Leia, fala. Número 17. 17. É o Monte Acima. Tem alguém aqui pela primeira vez na nossa casa? Você, meu bem? Nós vamos presenteá-la com o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa fazer essa leitura diária. Isso vai te ajudar muito. Você tem? Aqui, tá bom? Dê para alguém, para alguém da família, para quem você deu. Roberto, querido, a casa é sua. Você tem um roteiro aqui dentro para fazer o Evangelho no lar, viu? Para que vocês possam fazer, que é muito importante. Eu só vou pegar. Já começou? Não. Eu vou pegar água para você. Já começou? Estou à vontade. Artista. Fique à vontade, querida, casa é sua. Nosso bom dia a todos. Que Jesus nos favoreça, nos ilumine, que o ambiente de paz que se forma nessa augusta casa possa permanecer e também favorecer todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, notadamente aqueles que estão enfrentando as suas dificuldades, as suas provas, não é? Que eles possam ser beneficiados quando cá estamos e pensamos neles, não é? Esse eflúvio benéfico acaba por envolvê-los também. Muitas vezes a gente vem à casa espírita e fica pensando assim: poxa, eu queria tanto trazer meu marido, né? Queria trazer meu filho, queria trazer minha sogra, não é? Mas é sempre um impeditivo, não é? Mas a gente começa a contagiá-los justamente por esse tipo de pensamento, não é? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua época, não é? E a fruta só pode ser comida, sorvida, quando ela está madura. E Deus nunca fala não, né? Deus fala ainda não. Então, tenhamos paciência, porque nós estamos dentro de uma jornada em que alguns efetivamente ainda não pegaram o mesmo passo, o mesmo ritmo. Não tem o ritmo da IECA, né? Que começa 4 da manhã e quando é meia-noite e meia ela está pensando se vai dormir ou não, não é?
Então ainda nós não temos esse dinamismo todo, mas o exemplo dela nos contagia. Pois bem, algumas semanas atrás eu recebi um telefonema de um amigo muito querido que queria falar comigo. Eu até pensei que era assunto profissional, porque ele também é advogado, não é? E aí ele falou: Roberto, eu estou muito chateado. Mas o que é que aconteceu, Luiz? Nem te conto. A minha irmã foi a um centro espírita, uma casa espírita, tirar uma consulta para mim. Veja você, ela foi tirar uma consulta para mim. E você não sabe do pior. O que é que aconteceu, Luiz? Ela disse que a consulta deu o seguinte resultado: que eu estou obsediado. O que você acha disso, Roberto? Eu pensei uns instantes, fiz rapidamente um Pai Nosso, falei: eu acho que essa consulta está certa, né? Essa consulta está certa, você está mesmo obsediado. E tem alguém aqui que não está? Tem alguém? Eu quero conhecer. Tem alguém aqui que não passa pelo processo da obsessão? Seja ela simples, seja ela mais contundente? Bom, aí ele pediu-me, assim, já um pouco nervoso: você poderia me explicar essa sua conclusão? Eu falei: vou tentar, não é? Mas nós deveríamos conversar pessoalmente. Você deveria vir à casa espírita, como eu já me convidei muitas vezes, não é? Mas vamos tentar rapidamente te dar algumas explicações em relação a isso que ela colocou em termos de obsessão. De fato, você está obsediado, mas ela também está. Falou: que alívio! Que alívio! Ela também está. Provavelmente esteja até um pouco mais que você, porque ela já está indo na casa espírita, né? Ele falou: agora você me aliviou mesmo, pensei que era só eu da família. Falei: não. A obsessão, efetivamente, todos nós estamos sujeitos a ela. E aí eu expliquei os mecanismos da obsessão, como se dá, como se estabelece. E é justamente na manhã de hoje o tema que a gente gostaria de versar um pouco, né? Por quê? Porque todos nós estamos vinculados a um processo de influência do mundo espiritual. E esse processo, quando ele se torna de uma maneira mais constante e mais profunda, ele caminha para um processo obsessivo. E é interessante que todos nós estudemos o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, em que o grande Allan Kardec estuda o tema sobre a obsessão. Então nós já concluímos que todos nós somos obsediados. Isso já ficou claro, que eu não vi ninguém erguer a mão dizendo eu não sou, né? Ficou claro para todos nós que todos nós somos obsediados. E para isso, para entender esse mecanismo, é necessário que a gente também vá em busca da estatística da obsessão. Para a gente entender esse mecanismo, vamos usar da matemática. Muito bem. Nós estamos num planeta de expiação e de prova, onde ainda o mal predomina. Tudo bem? Todo mundo concorda com essa assertiva dos espíritos? Todo mundo concorda com isso? Pois bem, então, consequentemente, se o mal predomina e nós estamos num planeta de expiação e prova, subentende-se que as influências que nos chegam não são aquelas influências para a gente levitar, né? Nós gostaríamos muito de levitar, mas ainda não temos condição para isso e muitas vezes nem evolução para isso. Pois bem, então dentro dessa análise estatística, nós vamos perceber o seguinte: que nós estamos aqui encarnados, ou seja, vestindo o corpo, em torno de 7 bilhões e meio de almas, de espíritos. Então nós temos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados.
É bastante gente, não é? 7 bilhões e meio. Nossa Senhora. Agora vamos ver qual é o número de desencarnados, né? Que estão no orbe terrestre, ou seja, estão na psicosfera, na atmosfera da Terra. Nós não vamos nem deslocar muito longe não, só que nós estamos falando em mais de 30 bilhões de espíritos desencarnados. Então nós temos 30 para 7. Numa conta, vamos dizer, simplória, nós podemos concluir que nós estamos então aí de 5 para 1, 4,5 para 1, não é? Mais ou menos é essa a proporcionalidade. Então, estatisticamente, a gente conclui que nós temos muito mais desencarnados do que encarnados. Se o mal predomina, se o processo de expiação e prova que a Terra vive predomina, quer dizer o seguinte, que a mesma predominância no encarnado se dá também no desencarnado, porque é muito comum, né? É muito comum e motivo até de reflexões as pessoas virarem santo depois que desencarnam, não é verdade? Chega lá no velório, olha aquele defuntão depositado, não é verdade? Chega e fala assim, nossa, ele era tão bom, né? Nossa, eu me lembro quão ele era bom. Não é, né, gente? Não é porque ele vestiu o paletó de madeira que virou santo. E não é porque foi para o plano espiritual que virou santo. Nós somos o que somos. E a vida continua dentro da sua dimensão, do seu aspecto, da sua inferioridade e também da sua elevação. Não dá grandes saltos entre o material e o espiritual dentro do orbe que ainda a gente transita. Nós não estamos falando em planetas, vamos dizer assim, muito mais espiritualizados, mas nós vamos chegar lá, né? Nós estamos dentro desse processo de transição. Então nós concluímos que o que mais ou menos se vive na matéria, se vive fora dela, né? É certo o ditado que diz que a natureza não dá saltos. Já que ela não dá saltos, ela não dá salto em termos materiais e nem em termos espirituais. E evolução é uma lei natural da vida, então o processo evolutivo ele vai se dando, mas ele requer tempo, ele requer esforço, ele requer sacrifício. Então não adianta nós esperarmos o que esperávamos antigamente, aqueles famosos milagres, né? Como se chegasse alguém com uma varinha mágica e resolvesse a questão. Não, nós não estamos vinculados a esse processo. Nós estamos caminhando dentro de um processo natural evolutivo. E a Terra, por ser um planeta de expiação e prova, a caminho de um planeta de regeneração, lógico que está sofrendo seus percalços, as suas dificuldades. Por exemplo, nós nunca tivemos tão cansados como estamos agora. Alguém reparou nisso? Alguém já reparou nisso? Como a gente está cansado? A gente acorda cansado, não é verdade? Quando eu vejo meus 10 netos, aí eu canso antes deles chegar perto, não é? E quando eles vão embora e largam aquela coisa na minha casa, eu não posso nem reclamar porque os filhos acham ruim. Epa, você nunca chama nós. Nunca chama nós. Tá bom. Que eu vejo todo aquele furacão que passou em casa, eu já canso antes de começar a arrumar. Então nós estamos sentindo um cansaço que muitas vezes não tem muita explicação. Estamos sentindo. Por quê? Porque o apelo hoje, o dinamismo da vida hoje exige de nós muito mais. O online da nossa existência, ele exige a nossa repercussão, a nossa resposta quase que de imediato. E outra coisa, a palavra paciência, esperar, calma, isso está desaparecendo da nossa vida. Não é verdade? Nós que recebemos o WhatsApp, né? Todo mundo recebe o WhatsApp aqui?
né? E experimenta não responder de imediato. Vem 40 pontinhos de interrogação. E vai. A pessoa não quer saber que você está infartando no hospital. Eu estou infartando, não tem importância, tem que responder. Então o online está fazendo exigências para nós que antigamente nós não tínhamos. O nosso cansaço anterior, lá no tempo dos nossos avós, bisavós, era um cansaço físico de rachar lenha. Mas quando terminava de rachar lenha, acabava a atividade. Não é verdade? Acabava a atividade, mas hoje não. Nós estamos 11 horas, clic, 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 meia-noite, clic, 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 e de madrugada aquele chegando, clic, 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 clic. Nossa Senhora, o povo não para. Não é verdade? Nós não estamos parando. E aí a pesquisa médica diz o seguinte, que 30% do nosso cansaço físico advém do quê? Do cansaço mental. Então nós vamos concluir o seguinte: nós estamos cansados muito mais mentalmente do que fisicamente. Por quê? Porque o próprio corpo tem os seus mecanismos de regeneração. Não é verdade? Quando você vai à academia, que é fitness, não é? Que você puxa ferro, que você faz esteira, ou que você faz qualquer atividade, você cansa. Até vai pegar um copo d'água ali do lado, você não tem ânimo, porque dói todos os músculos. Mas é só esse universo. Uma vez que a musculatura se restabelece, você volta imediatamente à atividade. Só que o cansaço mental não, ele é renovado. Não tem como a gente parar o exercício na metade e falar assim: hoje eu só vou fazer 2 séries de 10. Não é? Eu não posso falar para mim mesmo, eu não vou pensar. Aí é que eu penso, não é? Tem como eu falar para eu não pensar? Eu dar uma ordem precatória, firme, de agora em diante você não pensa mais. Tem como? Não tem. Então nós estamos vivendo um cansaço de exigência mental. De exigência mental. E estamos nos cansando mesmo. Então, todas as vezes que nós temos uma atividade a mais, um compromisso a mais, nós já vamos para esse compromisso extenuados, cansados, fruto também do processo de transição em que a Terra passa, em deixar de ser um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. E essa transição e toda transição exige muito de nós. Exige demais de nós. Diga-se de passagem, os jovens, quando vão fazer o famoso cursinho, que ele está recém saído aí do colegial, nem sei como é que chama hoje, não é verdade? E vai pleitear uma vaga concorrida a uma faculdade. E que ele vai fazer um cursinho, que ele tem que estudar 10, 12, 14 horas ao dia. Você olha para a cara do jovem, é aquela cara jovial, sabe aquela cara, tô morrendo em pé, né? Tô morrendo em pé, sabe aquela cara que ele tá com a cara de, como tem o ditado, de nerd, né? Aquela cara que ele tá com os olhos vidrados, não é verdade? E assim acontece com todos nós, dentro dos nossos desafios, dentro daquilo que a vida solicita para nós, para que nós possamos subir um degrau. Então o nosso cansaço mental, ele abre também oportunidades advinda das nossas fragilidades mentais. Ele abre possibilidade para que outros espíritos se acerquem de nós. Nós perdemos praticamente o escudo, a defesa. Nós ficamos vulneráveis. E a partir daí, nós começamos a sentir, através dessa vulnerabilidade, começamos a sentir essa influência espiritual inferior, que o grande Allan Kardec denominou como obsessão. Há de se considerar a distância e a diferença da influenciação e da obsessão. Influenciar
todos nós nos influenciamos. Por quê? Porque nós somos polos receptores de energia e somos polos emissores de energia e também de pensamento. Então, o intercâmbio mental, o intercâmbio de influenciação, ele se dá a todo momento. Somos-se a isso. A influência que nós temos mais direta, e graças a Deus que temos, dos nossos pais, né? O grande Shakespeare dizia que existe muito mais dos nossos pais em nós do que nós podemos imaginar. Ou seja, nós trazemos aquela educação, aquela formação educacional que o pai e a mãe nos deu, através do exemplo, através da lição, através do puxão de orelha, através das punições e através dos elogios também, por que não? Pois bem, então nós somos um ser em constante evolução, em constante mutação, em constante dinamismo, e estamos mergulhados nessa grande bexiga psicosfera, que é o orbe terrestre, dentro das relações de troca entre o mundo espiritual e o mundo material. Até aí tudo bem? Né? Posso continuar? Posso, Iaco? Porque nem eu já não estava entendendo mais. Sem parar um pouco. Né? Fala a verdade. Hã? Isso porque eu sou espírita desde os 8 anos. Né? Muito bem. Então vamos analisar essa situação, essa influenciação negativa que Kardec deu o nome de obsessão. Kardec diz que é obsessão quando um espírito inferior começa a nos assediar dentro da análise da obsessão de desencarnados para encarnados. O que é uma obsessão simples? O próprio nome já disse. É a primeira escala de obsessão. É aquela que o espírito muitas vezes tem um passado contigo, ou mesmo um presente, ou ele é atraído por aquela anteninha que a gente faz subir das nossas emissões. Por exemplo, eu começo a pensar muito no assunto, começo a ter muito uma monoideia. Não consigo sair fora desse invólucro de ter só aquela ideia, de ter e viver só aquela situação, como se aquela situação fosse o nosso mundo para sempre. Não é verdade? Ou porque a gente não conseguiu o que queria, porque alguém nos prejudicou, ou porque a pessoa que a gente estimava nos fez uma ingratidão. Ou seja, uma série de situações que criam em torno de nós um invólucro que a gente não consegue sair. E começa a respirar daquela psicosfera deletéria, viciosa. É como se nós nos mergulhássemos dentro de um quarto hermeticamente fechado e fôssemos obrigados a conviver conosco mesmo e respirar o mesmo ar que nós expiramos. Viciação total. E a partir do momento que nós somos mergulhados dentro dessa psicosfera, nós começamos a vivenciar isso com tal intensidade e começamos a emitir essa intensidade através das nossas antenas psíquicas, que os espíritos que têm afinidade, que passam por uma situação semelhante ou passaram, começam a sentir o odor dessa psicosfera, né? O odor de uma maneira figurada, né? Uma atração irresistível. Uma atração irresistível, e quando você menos espera, você ganha um companheiro de jornada. Se a coisa estava ruim, aí que fica pior, não é verdade? Por isso que não pode queixar-se muito, tem que dar uma disfarçada, não é? Tá bom, nossa senhora, nunca esteve tão bom, mas que maravilha, eu estou vivendo um período. De vez em quando eu vou para o hospital, tomo uma lista desse tamanho de remédio, minha sogra fica de 15 dias em casa, está tudo bom, entendeu? A gente vai quebrando, né? Vai quebrando, não vai deixando fechar a psicosfera, abre uma janelinha. Pois bem, esse espírito pode ter conosco uma relação de vidas passadas, porque o grande Bezerra de Menezes diz que obsessão
é conjugação de forças afins. E eu que pensei que eu era vítima, hein? Porque nós, para nos colocarmos na posição de vitimismo, somos craques, né? Ou nós estamos certos ou nós somos vítimas. Ninguém pega nós, né? Ou eu estou certo, defendo a minha posição, por mais errada que ela esteja sendo certa, no meu entender, ou eu sou a vítima. Jamais eu posso conceber que aquele espírito que está me obsediando é muito mais vítima do que eu. E o grande Bezerra de Menezes, já sabendo dessa nossa conceituação equivocada, ele fala justamente sobre isso. Olha, vocês são velhos conhecidos, tem conta por ajustar, é conjugação de forças afins. Não diga, eu não conheço, não vi, não sei. Porque, efetivamente, você sabe. Intimamente a gente sabe. Principalmente quando nós passamos por uma dor que machuca, e a gente não se revolta. Por quê? Porque a gente fala assim, meu Deus, no meu íntimo eu acho que eu tinha que ter passado por isso, né? E se a gente for inteligente o suficiente, nós vamos sacar dessa situação as lições necessárias para nos melhorarmos. Agora, se a gente revoltar, achar que nós somos a grande vítima do mundo de Deus, desse Pai perfeito que nos criou através de um gesto supremo de amor, nós vamos discutir. Eu não merecia. Isso que fizeram para mim, olha, não devia ter feito isso e aquilo. Até poderia não ter sido feito por quem fez, mas a situação em si, essa é perfeitamente conhecida pelo nosso íntimo, pelo nosso campo mental, pelas nossas reminiscências espirituais. Então não tem como falar assim, não, essa dor não era minha. Nossa Senhora, tanta gente vai acontecer bem comigo, já queria empurrar todo, né? Tanta gente tinha que acontecer bem comigo, não é? Não é só no vizinho que acontece conosco. Então, o Espírito chega com quem não quer nada e quer tudo, e começa a nos observar. E nesse ponto de observação, nós passamos por uma suprema, vamos dizer assim, nós passamos por uma suprema desvantagem. Muita desvantagem. Por quê? Porque na realidade ele nos vê, nós não vemos ele. Ele lê o nosso pensamento dependendo da capacidade que ele tem, não moral, mas intelectual. Ele decodifica os nossos pensamentos, os mais escondidos, aqueles que a gente quer fechar no cofre do esquecimento, não é? Ele sabe, e ele começa a nos acompanhar. E muitas vezes, olha que interessante, nem ele sabe porque está nos obsediando, está nos fazendo essa influenciação obsessiva. É verdade, nem ele sabe. Nem ele sabe e é capaz de lembrar o que nós tivemos no passado longínquo. Nem ele sabe. Você pensa que o espírito que chega para nos obsediar, ele sabe tudo, todos os detalhes, a ingratidão, o ataque, o ferimento que nós fizemos contra ele? Não. Às vezes ele não recobra isso, mas ele tem uma certa ojeriza por nós. Ele tem uma certa, vamos dizer, um certo arrastamento para nós. Eles também não se dão conta. Da mesma forma que nós não nos lembramos, estando mergulhados na carne, eles também não se recordam estando fora da carne. Mas sabe aquela pessoa que você vê pela primeira vez e fala assim, eu não fui com a cara desse cidadão, né? Isso não, comigo não acontece, né? Porque eu sou muito elevado. Eu quero pegar um porrete e sentar na cabeça, nem vi, né? Não é verdade? Eu falo, inferioridade é tudo na pessoa, né? Pois bem, sabe aquela pessoa que você chega e não tem sintonia, não tem admiração? E sabe aquela outra pessoa que você chega e você fica encantado, não é verdade? Por quê? Justamente por causa
dessa bagagem que nós trazemos espiritualmente falando. Pois bem, então o Espírito chega, começa a andar conosco, não é? Andar conosco, e aí vem os nossos famosos defeitos aflorados. E ele está esperando o quê? Um pezinho para justificar a atitude dele. Porque se você tiver bons pensamentos, se você tiver boas atitudes, se você elevar o seu padrão vibratório, ó, não dá liga, não é verdade? Mas como rapidamente, na primeira, como diz os caipiras, na primeira volta, não é verdade? A coisa já mergulha. Ele fala, agora eu sei porque eu estou ao seu lado. Agora eu sei porque você me atraiu ou eu te atraí. O Espírito também começa a pensar. Ele também começa a refletir sobre a situação dele e a situação que te levou até ele. Porque muitas vezes a gente olha o processo de influenciação obsessiva só daqui para lá, não é? Só daqui para lá. Então a gente vai para a doutrinação, vai para a desobsessão, olhando daqui para lá. Inverte a situação. Comecemos a olhar de quem está do lado de lá para quem está do lado de cá. E aí a gente vai perceber que os culpados poderão ser inocentes e os inocentes poderão ser os grandes culpados. E a partir dessa situação, desse reencontro, nós instalamos então a obsessão simples, né? Ele começa a exercer uma influenciação punitiva em você, que ele quer te punir, porque existe alguma coisa que ele não entende direito, ou às vezes ele até entende, ou às vezes ele até lembra, e ele começa a te punir, começa a viver com você aquela influenciação, aquela imantação obsessiva. E aí, absolutamente, quando eu disse para o meu amigo que ele também era sediado, que a irmã também era, e eu também era, ele ficou perfeitamente aliviado. Então, por favor, hoje todo mundo saia daqui perfeitamente aliviado. Sou quem não é, é o tema, né? É o lema, sou quem não é, não é verdade? Mas ninguém quer se eternizar como obsediado, nem como obsessor. Nem como obsessor. Nós queremos o quê? Conviver amorosamente com aqueles que seguem conosco a jornada. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros. Não tem como nós vivermos uma felicidade no meio de infelicidade. Eu sou feliz, mas você está passando fome. Como que eu posso ser feliz? De que maneira? Então, a mudança de pensamento, a aceitação muitas vezes de determinada circunstância na nossa vida é o primeiro passo para a gente começar a entender essa obsessão e essa companhia obsessória que os espíritos estão fazendo, um ou mais, estão fazendo em relação a nós. Então, o grande Allan Kardec coloca isso como obsessão simples. Tudo bem até aí? Né? Agora nós vamos passar por um outro tipo de obsessão, porque sempre piora, né, gente? Quando a gente fala assim, agora não vai piorar. Piora sim, né? Muito bem. Aí Kardec estuda um outro tipo de obsessão, que ele deu o nome de fascinação. Olha que nome, fascinação. Não é aquela valsa não, né? É antiga, né? Não é verdade? Fascinação. O que é fascinação? O próprio nome diz por si. Também. A pessoa fica fascinada. Muitas vezes por outro ou por si mesmo. Na maioria das vezes por si mesmo. Sabe aquela pessoa que sempre acha que está certa? Vocês conhecem alguém? Eu não me conheço. Sempre está certo. Sabe aquela pessoa, eu estou certo e o mundo está errado, né? Eu marcho certo, que nem dizia o meu sargento na época do tiro de guerra, e o resto está tudo marchando errado, né? Exatamente isso.
quando nós entramos nesse processo de fascinação, de nós conosco mesmo, nós é nós, o resto é nós, começa a complicar. Começa a complicar por quê? Porque nós começamos a ter uma direção única. Única. Nós não somos capazes de olhar de lado, refletir sobre o que está do lado. E, consequentemente, não fazemos autocrítica nem autoanálise. Ou quando nós vamos diante do espelho, a gente fala, mas como você é bonito e perfeito, não é? Não é verdade? É justamente esse intercâmbio narcisista entre nós e nós mesmos, que nós começamos a achar que tudo está errado. Eu não sei o que estou fazendo nesse mundo, sabe? Sim. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, sabe? Muito bem. Gente, como é que eu fui casar com esse homem? Sabe? Como é que eu fui casar com essa mulher? Gente, de onde surgiu essa criança que é meu filho? Quantas vezes a gente não pensa isso? Eu sou um patinho feio fora da lagoa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, os outros não é nada. Então, o processo fascinatório é para espíritos que têm capacidade influenciativa para exercer uma influência magnética de tal forma que anula a nossa vontade, a nossa decisão. Olha, gente de Deus, eu passo a não ter mais uma decisão sadia. Eu passo a não ter uma decisão, vamos dizer assim, elevada. A primeira pessoa que eu penso é em mim. A segunda pessoa que eu penso também é em mim. E a terceira, para não fugir à regra, também é em mim. O processo egoísta que se forma e que se fecha, ele é tão grande, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que o maior flagelo da humanidade, além do orgulho, é o quê? Fala alto, gente. Egoísmo. Não é? Egoísmo. Eu me fecho. Eu me basto. Eu me sou o suficiente. Porque eu. E eu morro falando lá no caixão, porque eu. E aí, esses espíritos mais elevados, né, de forma de capacidade, não de moral, repito, eles exercem uma influência sobre nós que é difícil escapar. Por quê? Para a gente crer, para a gente corrigir um erro, seja ele qual for, a gente precisa acreditar ser errado. Se eu não acreditar que eu estou errado, eu não me corrijo. Não tem como. Como é que eu vou me corrigir se eu não acredito que eu estou errado? Quem está errado é o resto, eu não. Então a fascinação paralisa o julgamento. E esse é um processo bem confundente. É um processo em que o espírito começa a se acelerar de nós. Né? Então a segunda fase, ele deu o nome de fascinação. Ainda não podemos falar que todos nós somos fascinados, não é? Aí não, seria uma afirmação leviana. Dentro de uma obsessão simples, praticamente todos nós. No processo fascinatório já não. E aí Kardec então fala da terceira fase. Terceira fase da obsessão, que ele deu o nome de subjugação. Subjugação. É claro que entre um e outro existem outras subdivisões, mas ele não versou e nós também não vamos versar. Pois bem, a subjugação é um processo bem complicado. E na maioria das vezes, se não na maioria, a pessoa não sai sozinha. Se ela não contar com ajuda, se ela não contar com a ajuda de pessoas, espíritos capazes, é difícil. Por quê? Porque o espírito que faz a subjugação, ele é altamente capaz.
Não é qualquer doutrinação, por mais amorosa, carinhosa que tenha dentro de um trabalho de desobsessão, que vai tocar o coração dele. Esquece, o coração está trancado no cofre da dor, no cofre do mal, e não consegue tocar. No processo de subjugação, que antigamente se dava o nome de possessão, ainda Kardec divide a subjugação intelectual, que é uma espécie de fascinação, ou seja, a pessoa fica paralisada e fica ao mesmo tempo, o julgamento fica ao mesmo tempo subjugada, e a subjugação física. A subjugação física a gente pode contemplar nos hospitais psiquiátricos, quando o espírito está imantado de tal forma no obsediado que ele tem total controle da situação física. É como se ele colocasse um cabresto e conduzisse o obsediado para onde ele quisesse. E aí a gente vê aqueles movimentos involuntários, aquelas loucuras que as pessoas fazem. Não é verdade? Que você fala, meu Deus, esse homem está deitando no meio da rua. Não é? Ele pode ser atropelado. A gente vê as pessoas criando contendas, brigas, do nada. Não é verdade? Tudo fruto do quê? Da influenciação que já está imantada do espírito obsessor ao obsediado. Essas três colocações que Allan Kardec faz merecem a nossa reflexão, o nosso estudo. E ela versa justamente a obsessão do mundo espiritual para o mundo material. Não é? Mas nós sabemos que existe outros tipos de obsessão. Existe a obsessão invertida, aquela que o mundo material obsedia o mundo espiritual. Não é? Vamos supor, não que aconteça, mas vamos supor que o marido desencarna e a mulher que fica aqui sempre foi ciumenta, sabe aquele ciúmezinho, né, pequeno, né? E ela fica aqui, ai, se ele tiver com outra do lado de lá. Ai, ele sempre jurou que eu era a única. Agora nós vamos tirar a prova dos 9. Eu vou chegar de mansinho do lado de lá, para ver se ele está com outra, né? E aquilo, ó, né? Não é verdade? Vai bombardeando o coitado. O coitado já não está bem, fica pior ainda, né? Fala a verdade, gente, eu fecho o olho, eu vejo a cara da minha mulher na frente, né? Por quê? É uma espécie de obsessão? É. Não é verdade? Sabe aquela famosa história que o espírito obsessor vinha... Quanto tempo eu tenho, né? Eu estou falando 45 minutos. Pode parar? Fica bom. É que eu falo até 1h30, hein? Bom, muito bem. Então, o espírito toda vez vinha na sessão de obsessão. E o doutrinador com aquele amor, meu filho, você tem que deixar ela, porque ele perseguiu uma moça, você tem que deixar, siga a sua vida, a vida é tão bela, não sei o quê, e fazia um rosário de bênção. Ele ia. Passava uns 15, 20 dias ele de volta na sessão de obsessão. Porque era isso, é que meu filho, deixa disso, ele ia. E assim foi uma meia dúzia de vezes. Daí ele desapareceu. Todos do grupo comentaram, nossa, graças a Deus foi doutrinado, né? O nosso trabalho não foi em vão, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós conseguimos os feitos em nome dele. Aquele discurso que o espírita gosta de fazer, né? O espírita é craque, né? Fora da caridade, né? Muito bem, olha ele 6 meses de volta, voltou. Aí o doutrinador também perdeu a paciência, né? Falou, o senhor aqui outra vez? Eu vim pedir ajuda, ela não me larga, eu quero ir embora, essa mulher me segura. Quer dizer, o obsediado virou obsessor, né? E pode acontecer? Lógico, não é verdade? E lógico. Quer ver um caso clássico no plano material? É quando uma pessoa separa-se da outra. Ela separa-se lá no cartório, hoje é tudo simples, vai lá assim, né? Papapá, você tem filho, não sei o que, você quer lá, pensão. Na mão, qualquer coisa, está aí a exposição. Muito bem. Separa-se no papel.
mas na psicosfera, na ligação mental, acompanha tudo o que faz, o que ele faz, o que ela faz, sabe tudo, ó, anota. Tem um notebook só com um arquivo, para marcar onde foi, com quem não foi. Então, separou-se? Não separou-se. Pois bem, então nós estamos falando rapidamente de encarnado para desencarnado. Aí vamos falar de desencarnado para desencarnado. Não é verdade? A gente chega do lado de lá, quem não quer nada, esperando encontrar o nosso lar, André Luiz na porta, o Emmanuel como professor, Maria Dolores reclamando, falando as poesias, vamos encontrar o Chico, né? Todo mundo quer encontrar, né? O Chico, vamos encontrar o Chico, não sei o quê. Chega lá, quem está esperando? Né? Na porta do umbral. Né? Estava te esperando você chegar aqui, né? E aí, aí começa aquela contenda do lado de lá, né? A mesma contenda que tinha aqui, começa lá do lado de lá, um obsediando o outro, né? Desencarnado para desencarnado. Tá lá. E são as piores. São as piores. Pois bem, e aí a gente tem de encarnado para encarnado. Não é verdade? Por exemplo, uma mãe que tem um zelo pelo filho exacerbado. Vocês conhecem alguém assim? Aquela que está a 45 graus, ele quer que leve a casar. Mas não custa, vai que faz frio, né? No solão, ela quer que leve o guarda-chuva e dá, vai chover, não é? Então, a mãe cria o quê? Blusa de frio, estou falando. A mãe cria o quê? Aquele excesso de proteção, obsessão. Não é? E começa a ter ciúme. A minha esposa tem um menino de 6 anos. Você quer ver desestabilizar ela? Falando, não, você precisa ver, logo o Vitinho aparece com uma namorada aqui, a fisionomia dela muda. Ela está sorrindo, ela faz assim. O moleque tem 6 anos. Ela já está sofrendo por antecedência, que nem dizia minha avó. E se eu não gostar dela? Mas está na cara que você não vai gostar. Você tem alguma dúvida que você não vai gostar dela? E aí a gente vai mexendo para quebrar o encanto. Por quê? Porque a gente tem um sentimento de posse. E esse sentimento de posse, através desse zelo disfarçado de propriedade, né? E isso é grave, porque a gente não cria filho para nós, a gente cria filho para a vida, não é verdade? Isso vai até virar um processo obsessivo que o filho sente. E aí começam as brigas, mãe, você é chata, mãe, pelo amor de Deus, mãe não sei o que, mãe não sei o que lá. A figura do marido nessa situação é muito importante, porque ele tem que quebrar essa situação, por experiência que ele mesmo viveu como homem, né? A mulher não vai viver essa experiência que ele viveu como homem, então ele vai contornando, vai trazendo para a situação. Você acha, bem, que você não vai gostar da namorada do Vitinho? Vai ser 1, 2, 3, na quinta você está gostando, né? Só de saber que vão ser 5, não vai ser uma só, ela desarma-se. Mas se falar que é aquela, só aquela, e que possivelmente ele está gostando mais daquela do que dela, Jesus, cria um processo doentio. Então o que é isso? Obsessão de encarnado para encarnado. Mas nossa, uma mãe é capaz de obsediar um filho perto, sem que ela perceba, indiretamente, pelo amor que adoeceu. Não é verdade? Porém, ninguém é capaz de apaixonar-se acima de tudo pela sogra, por exemplo.
Eu tenho uma raiva quando a pessoa fala assim, a minha sogra é como uma mãe para mim. Eu falo, mas de onde vem essa mulher? Mas que é isso, gente? Não é verdade? Então, a gente tem o processo obsessivo de encarnado. Bom, para terminar, porque eu queria falar até 1h30. Posso fazer uma pergunta? Deve, se eu souber, senão a Yerka responde. Mas pode haver processo de fascinação e subjugação do encarnado para o desencarnado? Sim, eu acho. E é uma opinião pessoal. Vou dizer por quê. Porque já que a obsessão e conjugação de forças afins, o grande Bezerra de Menezes não falou, não, é conjugação de forças simples de lá para cá. Ele não conceituou isso. Então, por analogia, e dentro de uma analogia simples, nós podemos sim, lógico. Não é porque nós estamos vestindo carne, nós estamos vestindo corpo, que a nossa potencialidade diminuiu. Ela atenua, mas ela não desaparece por imediato. Mas como que seria isso? Eu penso, é a minha pessoal, que eu mesmo devo obsediar um monte de espírito lá do lado. Por quê? Porque a gente cria um estado de dependência do mundo espiritual. Nós criamos um estado de dependência. Nós não somos, muitas vezes, tem determinadas pessoas que não são capazes de fazer nada se não consultar os espíritos. Ainda recentemente eu estava lendo uma mensagem de André Luiz, que diz o seguinte: parem de perturbar-nos, em outras palavras. Ele foi mais educado. Se você já conhece Jesus, já conhece a doutrina por uma semana, não há necessidade nenhuma de você ficar perguntando para nós o que você deve fazer. O que você deve fazer está no Evangelho. O que você deve fazer está na sua inspiração. Então, através de um mecanismo de pensamento, nós conseguimos obsediar. Inclusive aqueles que nos deixaram, que a gente acha que nos abandonou, desertou. Eu lembro da minha mãe reclamando do meu pai quando ele desencarnou. Ela falava assim: bela rouba, você é italiano. Vai embora e largou eu com todos esses rolos aqui, não é? É uma forma de obsessão simples, mas é. Tênue, mas é. A outra questão, A fascinação e subjugação. a fascinação, eu acredito que também é possível. A subjugação eu já acho muito mais difícil. Por quê? Porque não tem como fazer essa imantação, porque as dimensões separam, sabe? Então, como a subjugação ela exerce um processo mais físico também, então se torna um pouco mais difícil. Mas eu confesso que eu nunca parei para pensar e vou perguntar para os espíritos. Especificamente seria a subjugação intelectual. Aí sim, que é uma espécie de fascinação, aí sim. Muito bem, tem alguém que tem mais uma pergunta? Depois aí Arthur responde. Ó, eu queria dizer para vocês que eu vim aqui, pintei um quadro, né? Quase que tenebroso, apesar da gente ter rido. Mas, aí vocês poderiam me perguntar assim: poxa, mas estamos liquidados então, né? Nós estamos liquidados, porque não sobra outra alternativa. Eles veem a gente, eles veem o nosso pensamento, nós já erramos, ele vem atraído, estamos liquidados. Estamos perdidos na mão dos espíritos, né? Principalmente. Orar e vigiar. Orar e vigiar, né? E eu acho que quando Jesus falou de orar e vigiar, ele se referia mais a essa questão do que a questão material da gente não conseguir. Mas tem um remédio que nós julgamos o mais salutar. Esse remédio, uma vez que a gente toma dele, a gente fica com uma psicosfera de proteção. Nós poderíamos falar assim: a casa espírita, claro, a casa espírita. Nós poderíamos falar assim do passe, nossa, o passe. Nós poderíamos falar da água fluídica, nossa. Nós poderíamos falar da leitura do culto do Evangelho no lar, da leitura do Evangelho. Nossa, é tudo que a gente precisa. Mas tem um antídoto, que é o nosso ver. É um remédio salutar para a gente criar uma psicosfera protetiva. É quando
nós passamos a nos interessar muito mais pela dor do próximo. Quando a dor do próximo começa a doer em nós, quando o sofrimento daqueles que sofrem muito mais do que nós começa a repercutir de tal forma no nosso coração, no nosso sentimento mais íntimo, que a gente não é capaz mais de pensar em si, pensar na gente, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Quando a figura do próximo ela ganha uma dimensão muito maior que a nossa própria figura, e quando nós pensamos e começamos a amar o próximo muito mais do que egoisticamente nós nos amamos, quando a gente começa a contribuir para a felicidade do próximo, quando a gente começa a respirar o mesmo ar do próximo, por mais que cheire mal, quando a gente estende a mão, quando a gente acarinha, a gente esquece. E esse é o grande adversário dos espíritos obsessores. Por quê? Porque por mais duro que eles sejam, por mais que eles nos persigam, por mais que eles reclamem reparação, eles se condoem também de quem sofre, porque eles também sofrem. E quando um terceiro é trazido na malha do sofrimento, e se deparando com aquele fato que se instala momentaneamente, o espírito, por mais duro que seja, também se condói de quem sofre. Ele pode até disfarçar, se tiver em muitos, para que ninguém perceba a sua emoção, as suas lágrimas, as escondidas, mas ele também se condói. E quando ele percebe que você está tendo essa aptidão, quando isso é genuíno, é de coração, é de sentimento nobre, ele percebe que do nosso coração começa a sair uma vibração que eles não dão conta, que eles não conseguem manipular. Eles só podem manipular a vibração do bem com o próprio bem. Não tem como vibrar e não tem como manipular a vibração do bem com o mal, porque não tem acesso. E nem eles passam a querer. O obsediado e o obsessor são dois irmãos em marcha. São dois irmãos que buscam efetivamente a felicidade, por mais que esconda a felicidade por debaixo do tapete. E aí a gente vai perceber que à medida que a dor do próximo for maior que a nossa, o sofrimento do próximo for maior que o nosso, nós começaremos a ter o alívio de tudo aquilo que a nossa consciência culpada nos acusa e de todo o processo obsessivo que a gente possa estar sofrendo. Muita paz nesse domingo. Jesus nos abençoe. Eu ia falar mais, mas é bom parar, porque também, nem eu estou aguentando. Nossa, Roberto. Turma se diverte, né? Eu me divido. Você tocou um assunto tão sério, que é esse fator, que é a obsessão, a fascinação, a subjugação. A gente tem estudado bastante sobre isso, mas de uma forma tão bem-humorada que a gente não sentiu nem o tempo passar. Se você pagar seu almoço, a gente quer ficar. Posso falar? Eu vim meio desprevenido. Que nem meu filho Beto falava, esqueci minha carteira em casa. Ele nunca lembrava da carteira. Fala isso pra ele toda noite. Muito obrigada, Roberto, mas com muito carinho nós te agradecemos que nós saímos aqui levando isso em prática, colocando em prática, porque o único caminho para a conclusão é o amor. O amor ninguém pode. O amor, ele supera todas as dificuldades. Que tenhamos muito amor em nossos corações. Porque aonde nós estivermos, se estivermos fazendo bem, com certeza Jesus nos achará. Ele sabe onde nós estamos. Toda vez que nós tivermos esse gesto de amor, esse gesto de carinho, Ele sabe onde nos encontrar.
vocês tenham uma excelente semana, que Deus os abençoe. Vamos agradecer por essa oportunidade de aprendizado. Nós estamos aqui hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Convidamos os trabalhadores da casa, a segunda parte dos nossos trabalhos.